Bom. Então vamos lá. Tá bom. Eu sou a Mislaine, acadêmica de Ciências Biológicas, licenciatura, mais especificamente, né? E eu escolhi, então, a área de concentração ali, a educação ambiental. A educação ambiental hoje merece um grande respeito e uma grande relação voltada a ela por conta do desenvolvimento da humanidade e tal. A partir de 1980, a sustentabilidade começou a ser vista com outros olhos, porque até então se falava como sustentabilidade, cuidar dos relevos, das planícies, da mata, não que não seja importante, mas hoje em dia, pela interferência dos seres humanos, se viu essencial colocar políticas públicas voltadas também à área mais abrangente, né? Hoje até em bancos, em lojas, a gente ouve falar sobre sustentabilidade, que é um meio, assim, como cada um procede. A sustentabilidade, ou seja, ela é mais hoje holística, é uma forma de dizer que onde estou, a sustentabilidade deve acontecer, né? Desde, como eu usei o simples fato ali do exemplo que até em banco, hoje se ouve plaquinha de sustentabilidade, as pessoas que estão lá na área de compras, elas estão preocupadas, por exemplo, numa nota fiscal, se está sendo nota fiscal eletrônica, não estão sendo utilizados tanto papéis como eram antigamente para as notas, né? Que você fazia 5 vias de papéis e hoje, simplesmente por e-mail, você consegue passar uma nota fiscal. Então, o conceito que eu quis trazer para a área da educação, nesse meio da educação ambiental, é uma ferramenta muito utilizada há muitos anos já, né? E também está nos primordiais do ser humano, a agricultura, que seria a horta escolar como ferramenta para a conscientização ambiental. Porque dali já vai começar a educação das crianças pequenas e também, nessa ferramenta, você consegue acabar inserindo a comunidade. Então, podendo aí se formar uma sustentabilidade não só para os filhos, um meio de agregar os pais junto, né? Toda a população. E então, essa horta, ela vai agregar vários benefícios, desde de vários tipos de aprendizado, como, né, que a gente fala interdisciplinar, o conceito da nutrição das crianças, o conceito de descobertas, de cientificidade, até porque toda escola hoje teria de ter, né, pelo menos a biblioteca, a sala de informática e laboratório. Como muitas vezes não se consegue essas áreas assim, totalmente estruturadas numa escola, seria interessante, então, a gente estar colocando um laboratório ao ar livre, porque a horta ela vai tratar também de como é que tem ali os bióticos e os abióticos. O que seriam os bióticos? Seriam os seres, né, ali presentes na horta, os organismos vivos, um pássaro, um inseto, uma minhoca, e também os abióticos, seria a água, o sol, toda essa inclinação aí dos seres que também não seria o ser vivo em si, mas sim um clima, digamos assim. Então, eu escolhi a escola aqui de Indaial, é uma das mais antigas, a escola de educação básica Prefeito Brandes Júnior. Ele foi prefeito aí da década de 1900 e pouco, 1950, se eu não me engano. E essa escola foi construída em 1965. Ela tem hoje um terreno de 7 mil e poucos metros quadrados, né? E foi também doada por um patrono ali do centro da cidade. Para chegar nessa escola, você precisa entrar pela rua principal, que também vai para o centro de Indaial, que é a rua Manuel Simão. E também, então, hoje essa rua é homenageada por esse patrono, né? A escola Germano Brandes Júnior, ela teve início ali das suas atividades em 1966, apenas com o ensino fundamental. E em 1976, ela passou a ser dos anos finais também. 2004 que ela começou a ser implantada ali o ensino médio na escola, né? E daí, hoje ela conta com os 3 turnos, né? Matutino, vespertino e noturno. E consta também com, atualmente, 900 e... Eu perdi minha colinha aqui, mas acho que é 930
de 37 alunos. Essa escola é muito frequentada, tá? Todo ano letivo fazem filas, os pais fazem filas aí de ficar pernoitando na fila. Eu nunca conheci, foi a primeira vez que eu pisei ali, gostei muito. Todos os anos é feito o Enem nessa escola, ela é bem referência aqui em Dayal. E fica do outro lado dela, fica a Unicel, que é o polo em qual eu estou aí frequentando, né, da Unicel. E então aproveitei essa comodidade de escolher essa instituição por causa de ser próximo aí à faculdade, né? Então vamos ver aqui agora a justificativa. Lá embaixo, professor, nos objetivos. Então, conhecer a legislação educacional voltada na área ambiental e aplicar no estudo. A BNCC, ela contempla muito bem esse exemplo de sustentabilidade no sentido de que a humanidade e... eu estou meio perdida aqui. A humanidade e o progresso, eles estão em desigualdade, né? Nesse sentido, então, a BNCC reforça que a gente precisa colocar cientificidade. As crianças precisam ter contato. Então, a ONU seria muito legal nesse sentido. Aí, formular uma metodologia voltada para a conscientização ambiental que integre a legislação educacional. Refletir sobre o contexto escolar e o corpo docente e a integração da ferramenta de aprendizagem. Ali na próxima, a parte da fundamentação teórica, uma coisa que eu gostaria de explanar, então, é que a escola, ela possui o perfil político-pedagógico, né, o PPP, de fundamentação de base construtivista, do psicólogo lá, o Levi Vygotsky, que é o qual prioriza que a construção do conhecimento acontece na interação do sujeito com o meio ambiente. Então, mais uma vez reforçando, né, que me sentiria segura de estar aí desenvolvendo essa ferramenta nessa instituição. Nesse sentido, então, como eu falei, me senti segura, né? Outro embasamento que eu peguei muito é da Organização das Nações Unidas. O que acontece? Hoje eles criaram uma agenda, na verdade é uma agenda que já existe desde 2012, mas agora em 2015 renovaram e a gente precisa cumprir mundialmente aí 17 objetivos da sustentabilidade, que é o chamado ODS, né? Nessas 17 objetivos tem vários objetivos aí, mas todos norteiam em prol da sustentabilidade. Tem sustentabilidade em toda quanto é área. E nessa parte da horta, a gente pode abranger 5 objetivos voltados aí, né, que seria a parte da nutrição, a preservação do solo, a preservação das águas, a preservação das matas, dos ecossistemas, e até outras coisas mais que poderiam ser faladas sobre isso. Deixa eu ver se eu... Tá, daí ali os turnos, eu já falei, né, que essa escola tem os 3 turnos. Tem 927 alunos, possuem 14 salas, com média de 30 alunos. São, como eu falei, né, é uma escola bem frequentada e eles fazem ao máximo aí para poder agregar o pessoal na escola. Até está faltando atualmente a sala de informática, né? Por quê? A sala de informática, eles retiraram para fazer um atendimento de uma sala educacional especializada, né? As pessoas ali que têm, exemplo, impossibilidades visuais, elas recebem uma educação especializada nessa sala, que é de informática, né? E tem projetos aí, como o Estado mantenedor dessa escola é o Estado mesmo, eles têm 2 projetos para serem assim, aprovados para melhorias, né? Eles querem aumentar o refeitório, querem então fazer essa sala de informática, que atualmente não tem, e daí eles contam também com uma biblioteca que tem um espaço aí bem pequeno, mas eu entrei nessa biblioteca, ela é super organizada, comporta até 14 crianças,
E também nessa biblioteca, o que me chamou muita atenção, que eu gostei muito, né? Porque o PPP da escola, ele visa aí dar o multiculturalismo, né? Agregar as crianças nesse conhecimento, passar o seu conhecimento para o outro, para ter aquele entrosamento. Então, a horta, ela contribuiria também muito nesse sentido, né? E voltando ali no programa que acontece nessa biblioteca, que é o PARE. Esse PARE é um programa de acolhimento a refugiados estrangeiros, porque hoje eles atendem ali 20 crianças, né, entre Venezuela, Bolívia, o Haiti, e tinha mais um país agora que eu não me recordo, tá? Então, são 19, 20 crianças aí que estão recebendo atendimento na parte da alfabetização, né? E eu, pelas estatísticas que eu tenho, também tenho algum conhecimento de amizades, assim, pessoas que vieram do Haiti são pessoas que lidam muito com horta. Então, esse é um entrosamento bem especial para essas crianças, é uma oportunidade para elas estar demonstrando o que elas conhecem, né? Porque o ensino-aprendizagem do Levi-Vygotsky é isso, é a interação, é o experimento, é essa troca de experiências que vai efetivar um real aprendizado. Então, essa é a parte que eu gostei da biblioteca, né? Sobre esse programa de atendimento aí. E também, então, agora voltando ali para as observações das salas de aula, né? Como eu falei, são 14 salas. Tem 3 serventes de limpeza, elas são de empresa terceirizada. 3 cozinheiras também terceirizadas. Daí tem a parte toda administrativa ali. Hoje o diretor conta com 2 assessores. Um dos assessores, seu Almir, foi esse que acompanhou todo o meu estágio também. Aí tem assistente técnico pedagógico com especialização. E por curiosidade, no primeiro dia que eu fui fazer o estágio ali para ir fazer entrevista com o professor, eu pude ver uma professora, né, de 25 anos atrás. Nunca mais tinha visto ela, eu conheci ela. Aí me apresentei, ela lembrou de mim. E eu perguntei para ela, né, porque na época que eu tinha aula com ela, ela era professora de educação física minha. E hoje em dia eu perguntei para ela se ela estava lecionando educação física e tal. Ela disse, não, eu estou indo na aula de artes visuais. Aí eu pensei assim, deve ser na área de artes, né? Aí a gente começou a conversar, desbaratinei um pouco. E depois, quando eu terminei a entrevista com aquele professor, eu pude participar da aula do professor, uma aula de assistência ali, de observação, né? E ela estava lá, ela estava de assistente de uma menina que tem impossibilidades visuais, né? E ela precisa, então, a área dela é voltada como auxiliar nesse processo educacional dessas crianças que têm problemas de visão, no caso, né? Eu achei bem interessante, porque eu nunca mais tinha visto dela. Até foi inspirador para mim, assim, sabe? Porque eu sempre tive essa dificuldade de pensar, nossa, eu vou entrar em sala de aula, como é que eu vou conseguir lidar, né, com essas crianças que precisam desse atendimento especial? E ali foi um bom exemplo, assim, para me inspirar, né? Aí, voltando ali no espaço, a estrutura física, eles contam ali um refeitório que comporta até 130 alunos, todos com banquetas, com mesas, tudo muito bem limpinho. O lanche é dividido de manhã, no caso, né? 3 turnos, de tarde também. À noite não tive a oportunidade de ver como é que funciona, porque de noite é mais ensino médio mesmo. Daí possuem rampas para cadeirantes, banheiros especiais para autista também tem. A sala de aprendizagem especial que eu estava falando, que é que era a antiga sala de computação, né? E eu acho que dessa parte é isso, que eu já contei ali sobre o programa PARE, que acontece na biblioteca. Aí, atrás da instituição, tem um galpão fechado, né, com arquibancadas, que é a área de esportes, e também tem uma área de quadra com areia e outra com quadra com grama, e um parquinho, assim, com gramado verde, coisa mais linda. E ao lado ficam umas 4 salas. Atrás das salas, eu tive a oportunidade aí de ver a horta. A horta, eu até me surpreendi, porque se trata de uma escola de um contexto social urbano, né?
E olha, eu não esperava ter uma horta ali, até se o professor puder fazer a gentileza de passar as fotos que eu mandei ali, que eu não ia conseguir passar por aqui. Eu mandei ele pelo WhatsApp, né? Aham. O professor poderia passar para nós dar uma olhadinha? Era lá. Vamos sair deste. E... Só um pouquinho. Hã? Então, essa foi a biblioteca que eu falei, né? Ela é pequena, mas é super organizada. Então, ela atende as crianças de outros países ali, né? Ali, essa horta, atualmente, ela está abandonada. E ele me informou, né, que ano passado fizeram um trabalho muito especial em cima dessa horta aí. Foi um projeto maravilhoso, que ganha repercussão na cidade pelas redes sociais, porque eles colheram muita coisa, assim, até tem umas fotos que eu passei ali para o professor das colheitas, né, que eles fizeram no passado ali. Essa vídeo é atualmente, né. Esse é um dos corredores ali das salas. Uma parte do isso. Essa é a parte verde, no caso, né? Tem bastante área verde, assim, o gramado tudo bem limpinho. Ó, esse é o refeitório que comporta 130 crianças. Esse é o projeto do ano passado da horta. Então, eles fizeram uma premiação, se eu não me engano, fizeram qual sala que produzia, cada um teve um canteiro, e quem conseguiu retirar mais tanto de produto, de hortaliça, a sala ganhava uma viagem do Beto Carreiro World, que foi muito legal. Então, eu também estava observando a parte da frente, né? A gente que gosta muito da parte de biologia, a gente gosta muito de reparar no verde, nas árvores. Na parte da frente, onde é feita a recepção da direção, tem um espaço arbóreo muito lindo, deve ter uns 100 metros quadrados. O pessoal de artes, de música, vai lá em frente, eles fazem aquelas vivências ali, né? Então, isso tudo é uma ferramenta, né? Trabalhar com a natureza estimula, traz tranquilidade também, né? E eu observei bem na frente da direção tem o pau-brasil, a árvore pau-brasil. Então, eles colocam muito em pauta a fauna da nossa região. A palmeira indaiá, também que Indaial, ela é uma homenagem devido à palmeira indaiá, né? Na época que foram colonizados, aqui tinha muito palmeira da cidade de Indaiá. E na parte de trás ali, como vocês viram, a horta também, ela está um pouco abandonada, porque o assessor me falou que depende muito, né, dos professores. Tem professores que não têm afinidade com essa área. E o professor que entrevistei, nossa, ele ficou bem estimulado, porque ele já é de um contexto, né, que ele veio dessa área mais rural. E daí, então, a gente vai passar para a parte das entrevistas com ele agora, e daí tem umas questões que eu quero ver que são bem legais para a gente estar discutindo aqui. A questão 5. Quando algum aluno lê questiona sobre um determinado assunto que talvez você tenha dúvida ou receio de responder, como procede? Eu acho que para todos nós alunos que estamos frequentando aqui, quem quer ser um futuro professor, né, vai ter esses medos aí a princípio. Eu me pergunto muito, né? Aí eu não poderia deixar essa pergunta de fora, então ele então diz, né, que procura em primeiro forma dos conhecimentos prévios dentro da turma. Tipo assim, eu não sei o que responder na hora ali, então você usa um jogo de cintura. Você vai, um amiguinho sabe que poderia ser apresentado agora, tipo, né, usar o que um pode usar, o contexto do outro, porque alguém sempre vai ter algum tipo de conhecimento prévio sobre alguma coisa. E então sempre tem aluno que acha, né, contribuindo e fazendo uma pesquisa investigativa. Nunca passar informação errada. Tipo, eu não sei o que responder na hora, se alguém, um coleguinha não souber, que não tiver
esse conhecimento prévio, a gente faz uma pesquisa na sala de aula ou até deixa para responder no outro dia, mas nunca leva a informação errada para casa. Ele até me passou que ele faz umas fake news quando ele entra na sala de aula com os alunos, tipo, vocês viram o que aconteceu em tal lugar, aconteceu uma tragédia, tipo, ele envolve muito o ambiental no meio das pautas de fake news, né? Aí para ver se as crianças estão se atentando na atualidade, aí quando chega no final da aula, vocês caíram na fake news, tipo, ele faz uma surpresa, ele conta o que aconteceu tal semana em tal lugar, sempre para trazer uma atualidade, porque isso também ajuda, né, para quem vai prestar Enem, coisa assim, é um conhecimento a mais, né? Aí tem a questão 6 também. Tá bem. Deixa eu ver se... Para mim fica ruim de chegar aqui, professor. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o computador. Quer que eu leia para você? Pode deixar que eu leia, eu achei aqui. Qual área da educação... Isso. Qual área da educação ambiental você mais julga fundamental e relevante destacar na educação, como solo, água e lixo? Aí ele respondeu, né? Todas as áreas têm sua contribuição e, devido à importância de ambas, se corroboram. Mas é fundamental destacar o solo em primeiro lugar, como ele citou o Estado, lá no órgão, no Estado do Paraná, que incentiva muito a proteção ao solo, né? Já que o Paraná é grande agricultor de soja e milho. Então, ele disse que falta muito essas condições de incentivar aqui, né, mais programa voltado assim, para as crianças se entenderem nessa área de sustentabilidade também. Então, ali ele vai dizer que destaca muito a importância do solo, com os cuidados, e depois também destacar sobre o lixo, a reciclagem e a utilização dos 5Rs, que também é uma prática sustentável, né? Quanto a... Tá, então essa parte já... Agora a questão 8. Como tem aplicado as UDS no ensino? Daí eu questionei ele sobre as UDS, né? Aí há muito apoios referentes nos livros didáticos, ele reforça com livros e vídeos. Um exemplo a ser reforçado é o programa de vacina, que estão muito presentes nas habilidades do 7º ano. Nutrição e importância das dietas e doenças no 8º ano e estilo de vida tanto no fundamental como no ensino médio, né? Então, essas ODS são políticas públicas que eu estava falando lá no início. Ele vai mais pela didática. Ele diz que passar filme, até tem um dado curioso que eu também não sabia, ele diz que precisa ser passado, não sei quanto, se a cada semestre, filmes brasileiros, né? Aí ele reclamou nesse sentido e ele encontra muita dificuldade quando vai passar algo brasileiro a respeito de ciência e biologia. Ele focou, né? E o nosso Brasil está muito pobre nesse conceito da educação ambiental, no vídeo visual, digamos assim, né? Que tem uma lei, Mislaine, que diz, né, que deve-se passar nas escolas filmes brasileiros. Não significa que é só o professor de ciências, né? Uhum. Mas, né, pode ser o coletivo de professores envolvido mais com a história. Tem muito mais filme, né, vamos dizer assim, produzido no Brasil, que tem um foco mais para a história. Mas não significa que eu teria que encontrar vídeos que só falem da natureza, mas às vezes, porque nem sempre é produzido, né? Eu tenho que passar, mas não existe uma grande variedade, mas tem uma lei que diz que a gente deve passar uma frequência, tem que ver o texto da lei, trabalhar filmes brasileiros nas escolas públicas. Ah, tá. Não é exatamente nas questões de ciências que ele teria que passar, então? Não de ciências do meio ambiente. É do modo geral. Filme brasileiro. E daí, como sempre, a maior parte deles tem um foco ou da história, ou da própria comédia, romance, que daí é mais língua portuguesa, mas se tiver algum voltado para nossa área, aí a gente aproveita, né? Eu até falei para ele que esse na Netflix ele já viu que tem o Solo Fértil, né, que vai falar muito sobre o ambiente, sobre essa parte do solo e a nossa interferência, e também sobre o Velho Chico, que é o Cerrado lá,
o bioma do Cerrado, ele até, eu acho que está meio por fora também. Eu acho que talvez faltava mais dele procurar alguma coisa também nesse sentido. Bom, agora vamos ver a questão 12 aqui. Qual a tendência pedagógica você conduz para a prática docente? Sempre prezo pela tendência investigativa, é necessário induzir para protagonizá-lo no conhecimento. Utilize vídeos para problematizar e contextualizar. Slides também ajudam nesse processo. Nós, professores, sempre como mediadores do conhecimento. Outra tendência imprescindível na área de ciências é biologia, são os passeios para zoológico, por exemplo. Até perguntei para eles se eles têm muito problema quanto à viagem. Ele disse que não, é só se programar antes, né? Ele consegue estar aí desenvolvendo passeios. Até aqui a gente tem muito, no próximo litoral, tem aqueles aquários de oceano, coisas assim, né? Ele disse até que está querendo se programar com as crianças nessas visitas também. A questão 13. De que forma o docente pode contribuir na formação crítica e conscientização dos alunos sobre a temática ambiental nas práticas menos agressivas em meio à natureza, principalmente na diminuição gradativa dos usos químicos, substituindo por práticas mais naturais no controle do consumismo? Também é preciso evidenciar essa formação crítica pelo uso de combustíveis fósseis ou recursos naturais que podem ser escassos. Então, toda essa parte aí, né, do ambiental. Então, 16. Qual o melhor método para desenvolver as aulas de ciência? O melhor método é o de investigativa e hipótese. E aí ele utilizou ali um exemplo em sala de aula um dia com o Chagas, né? O Carlos Chagas, que foi ali esse médico que descobriu a doença, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, eu não tenho certeza agora. Mas, enfim, ele contextualizou o que estava acontecendo na época, quem que foi o Carlos Chagas para as crianças em sala de aula, e para lançar essa hipótese investigativa como exemplo, é que, assim, que as crianças desvendassem o meio de combater, né, o inseto ali, o hospedeiro, que seria o barbeiro. O que eles fariam se fosse na época de Carlos Chagas, que ele vivia na ferrovia lá, investigando, que as pessoas ficavam, digamos que, dormindo em casas abertas, ao relento até. Como é que eles iriam desenvolver se na época não tinha uma vacina, não tinha método? Quais seriam a profilaxia dessas atitudes a serem tomadas ali, né? Então, ele ficou explicando para mim, né, como se debaterem e tal, como isso firma o método investigativo, como isso fixa o conhecimento nas crianças, até que chegaram, né, no contexto de cuidados, né? Se não tinha uma vacina desenvolvida, qual que era o método ali? É evitar o contato direto com o hospedeiro, quais eram os meios de fazerem esse cuidado. Então, isso foi um exemplo, como ele usa, né, os métodos investigativos dele. Então, agora a questão 19. Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento de uma horta escolar? Uma questão muito positiva, né? Com ela, você pode tratar muitos assuntos que envolvem até outras disciplinas, o reciclário, destinar os recursos diretos, os fins terapêuticos também são exercidos nesse setor. Bom, daí a vivência do estágio, né? Eu posso falar que eu aprendi muita coisa interessante e vou fazer das palavras da Jane as minhas palavras também, que foi bem burocrático ali no início, principalmente. Aí até conseguir me encaixar nos horários deles, é tudo muito corrido. E eu senti assim até que, como eu fui a primeira vez, a gente já vai despreparado. A gente, mesmo que tu lê a trilha, tudo, ou que tu assiste todos os vídeos, tu acaba encontrando coisas que desencontram, tu fica meio perdida. Aí você chega lá no local e eles também não sabem exatamente o que você foi fazer lá, e às vezes nem você não sabe o que está fazendo lá direito. Aí o primeiro encontro assim, foi bem dificultoso, né? Até eu entender o que realmente estavam fazendo lá na escola. Você foi bem tratada, Miss Laine? Sim. Tipo assim, quando eu estive lá,
fui bem tratada, só que para mim conseguir entrar lá foi muito difícil, entendeu? Tipo, você não foi na escola explicar tudo, não foi na primeira vez que eles te aceitaram. Você teve que insistir algumas vezes? Isso. Porque o assessor, o diretor, só ele é responsável por receber, só tem uma pessoa responsável para receber os acadêmicos lá de casa, né? E ele não fica o dia inteiro nos 3 turnos, ele tem horários, né? Porque ele tem que cumprir a carga horária dele também. Então, daí tem dias que ele tá disponível lá, mas ele tá resolvendo outros problemas, a gente sabe como é acirrado, né? Até o professor ali, eu esqueci de falar, a formação dele, ele é de 2008, ele é formado na área de licenciatura em Ciências Biológicas e ele tá com um mestrado trancado em Educação Especializada porque ele não tem tempo. Ele faz 60 horas semanais. Eu olhei só assim, né? Eu pensei, nossa, como é que ele se programa, então? Como é que funciona, né? A metodologia dele ali para programar as aulas. Ele me mostrou alguma coisa, como ele encaixa a BNCC e tal. Mas, tipo assim, eu achei tudo bem... muito acirrado, muito corrido tudo, sabe? Aí ele reclamou muito também, acho que talvez, até eu estava pensando hoje, devido à pandemia. Ele e os outros professores que estavam na sala, quando eu estava fazendo entrevista com ele, tinha mais professores na sala. E aí, quando eu perguntei para ele qual que era a maior dificuldade no ensino hoje, ele virou para os outros e todo mundo, quase que responderam junto, né? Alunos e letrados. Tipo, tem crianças na 7ª, 8ª série, se bobear, ele disse até no ensino médio que, tipo, eles leem, mas eles não sabem entender, né? Sim. Não sabem tirar entre linhas ali outras conclusões, né? E interpretar os textos e tal. Então, ali, principalmente na base inicial da educação, ele disse que está faltando muito investimento nessa base inicial para as crianças estarem de forma eficaz ali, aprendendo e sendo letrados realmente. Aí também, como ele reclamou que agora com a 4ª, 5ª série tem muito aluno com essa dificuldade. Eu até associei a pandemia, porque se for verificar, né? Agora vai fazer 3 anos, então eu acredito que muito prejuízo está aí agora também. Tipo, já não era aquela facilidade, né? Daí com isso piorou de vez, né? Isso atrasa muito. E você já deixou avisada lá na escola que você volta semestre que vem? Sim. Né? Então, daí vai ser mais fácil, né? Já foi, já te conhecem, né? Mas espero que tenha gostado, Miss Laine. Que a experiência tenha sido boa. O legal, né? Como vocês observaram, como vocês viram, como a conversa ali, você já pescou algumas coisas, né? Vocês já estão percebendo esse ambiente que vocês futuramente vão adentrar, se for uma opção profissional de vocês, né? Atuar como professores. Isso? Tá certo. Perfeito? Então, gostaram, meninas? É isso aí. Eu acho super legal. Provavelmente vocês vão gostar. Claro, é um pouco trabalhosinho, mas eu acredito que vocês duas vão gostar muito no semestre que vem, quando entrar em sala de aula para trabalhar com os alunos. Assim, vocês vão ver que com vocês, eles vão ser diferentes, né? É novidade, é novo. É uma professora nova, então eles ficam mais quietinhos, eles se comportam, eles não vão ser exatamente iguais aos professores deles. Então eu acredito que vocês vão gostar bastante dessa experiência que vai por vir. No dia da observação em sala de aula, eles ficaram que nem anjinhos. Daí, quando eles começaram a fazer pergunta pro professor, o professor, gente, vocês não assustem ela, porque ela já me disse se vocês fazem muita pergunta com dificuldade. Aí, um aluno que ele nem sabia ao certo o que ele estava perguntando. Mas queria perguntar porque tinha visita. Todo mundo estava tentando entender a pergunta dele, acho que nem ele mesmo, porque no final ele disse, deixa quieto. Mas eles são assim mesmo, eles são assim. Eles ficam quietinhos porque tem gente nova, né? Gente diferente, vamos dizer assim, diferente, que é novidade para eles. E eles ficam quietinho.
E depois, lógico, eles querem fazer pergunta, eles querem se mostrar, mas vocês vão perceber que quando vocês derem aula, eles, por não serem de vocês, eles são diferentes, eles ficam quietinhos. Claro que depois eles vão se soltando, né? Depois eles vão se soltando. Mas aí já acabou a quantidade de aula que vocês têm. Mas eu acredito que é muito gratificante e é muito legal e vocês vão gostar com certeza. E o professor, só uma dúvida. Esse estágio inicial, ele vai se dar de continuidade ou eu posso estar mudando se eu quiser? Ou como é que vai funcionar isso? A área de concentração você não pode mudar mais. A área de concentração, não. Não, mas se você quiser dar um direcionamento, né? Ai, Fabiana, eu fiz aqui o projeto, eu pensei assim, posso trocar? Pode, não tem problema. Mas a área de concentração mantém. Porque eu penso assim, no meu trabalho eu falo muito sobre a prática, tu botar a mãos e fazer, para eles verem e refletir sobre isso, né? Uhum. E nessas horas eu não vou conseguir desenvolver na prática isso, né? Você escolheu a área de concentração... Educação ambiental. Educação ambiental. Talvez... Eu gostaria de desenvolver a prática da horta, assim, para eles verem, para eles acompanharem o que acontece na horta. Será que você consegue conversar com a escola no semestre? Eles têm algum espaço onde você possa desenvolver com eles? Sim, que nem eu falei ali, a horta agora ela está indisponível, eles que não tem profissional para atuar na horta agora. Tipo, não é todo professor que faz, entendeu? Uhum. E se no semestre que vem você se propor para a escola, não tem um profissional, mas eu posso com eles desenvolver em algum momento, você acha que é interessante? É que nem eu falei, o tempo, se eu fosse exercer mais horas daí, né, eu poderia fazer? Porque é uma questão de tempo, mas talvez ali reavivar, reiniciar esse espaço, não que eu não consiga plantar e desenvolver, mas acho que o fato de você reavivar e até incentivar nos professores que trabalham ali a importância desse lugar. Talvez você desperte nas crianças, nos jovens, nos adolescentes e no próprio professor de ciências e biologia, que aquele espaço ele é importante, ele é um espaço pedagógico, talvez seja a importância de você desenvolver isso. E depois eles deem a continuidade. Porque o professor ali que eu fiz a entrevista, ele é de ciências e biologia, como ele vem desse contexto, eu até falei para ele, né, o que ele fez eu fiz uma pergunta assim mais particular, mais voltada ao estudo, né? Uhum. Eu disse para ele o que ele achava de eu colocar isso nesse contexto dessa escola, porque é uma escola urbana, talvez tem crianças que não vão se sentir ofendidas por mexer, quem sabe, na terra. Ele não, muito pelo contrário, justamente por essas crianças não estarem a gente precisa inserir para despertar neles essa consciência. Será que esse professor, o próprio professor te deu uma abertura? Sim. Será Só que ele é contratado, prof. Tipo, também eu não sei se ele termina esse semestre ou final do semestre que vem, sabe? Daí eu acho que nem ele não consegue continuar essa... teria que ver com ele. Se ele ficaria até o final do ano letivo... Ele compraria a ideia, né, com você, porque ele mesmo mostrou a importância. Mas se não der, Mislaine, troca, continua com educação ambiental, pode fazer outras questões, um pouco mais teóricas, próprio dentro de sala, ou que eles façam uma horta na casa deles, que você faça toda uma orientação que faça a horta, por exemplo, suspensa, em garrafa PET, em espaços alternativos. Se ele não conseguir fazer na escola, mas você quiser ainda ir nessa pegada, nessa caminhada, fazer a base teórica, outras para que ele faça e desenvolva em casa, ou, no último caso, trocar de assunto, não tem problema. Só não trocar a área de concentração. Tá certo, então. Fechou, minha querida? Fechou, Então é isso, olha lá que beleza esse trabalho de estágio, que bom, 2 colegas foram pro estágio, gostaram,